Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe assim demais a sua vida, a vida da sua família. Que as bênçãos do Altíssimo sejam derramadas aí, assim com abundância. Eu espero encontrar você muito bem. Eu te amo, eu oro por você, agradeço pelas mensagens e assim eu venho aqui com uma expectativa enorme e sempre com um desejo muito, muito grande de poder dar a você esperança. Porque tem um Deus grande, um Deus forte, um Deus que não falha, um Deus fiel. A sua fidelidade é eterna, Ele não muda. Eu mudo, você muda, Deus não muda. Por isso que nós podemos confiar nele, nos jogar. Descansa no Senhor. Não fica preocupado com nada, não. Deus proverá. Deus proverá. Lembra que o Senhor pediu Isaque para Abraão? E Abraão foi corajosamente entregar o filho? E aí, quando ele levantou o cutelo para entregar, o anjo falou, não! Agora eu sei que tu me temes. Agora eu sei. E antes o menino tinha perguntado, pai, estou vendo tudo, mas cadê o cordeiro? Ele disse, Deus proverá. Deus proverá. E quando ele olhou do lado, o cordeiro estava lá. Então, assim, faça o que Deus tem mandado você fazer. Confia. Entrega o que Ele tem pedido. Muda o que precisa ser mudado. Escuta, eu sempre lembro que se Agar não tivesse voltado como o anjo mandou e se submetido, se humilhado diante da Sara, ela não teria vivido. Ela tinha promessa, mas não tinha vivido a realização. Porque a promessa não falha, somos nós que falhamos. Quando não queremos nos submeter, obedecer. Outro dia, alguém me mandou um pedido de oração e também já contando as mudanças. E a pessoa disse que no momento da vida dela, ela tomou uma direção errada e rompeu com a família, e rompeu com os amigos, e rompeu com tanta coisa, e rompeu com tudo, e ela achou que ela não precisava de ninguém, e ela gostava de dizer que ela não precisava de família, não precisava de ninguém. E aí também criou toda uma rebelião na igreja que ela estava e causou todo um tumulto, derrubou pessoas. E ela foi contando e ela saiu naquela autossuficiência, dizendo que Deus estava com ela e fazendo as coisas totalmente diferente do que a palavra de Deus manda, mas Deus está comigo, né? E é sempre aquela história de engano mesmo, que o diabo conta para as pessoas. E ela disse, bispo, a gente fica tão cego. Eu fiquei tão cega, tão cega. Ela disse, meu marido, eu fui pegando pessoas e eu ceguei todo mundo, envenenei a minha casa, envenenei pessoas. E eu achava que eu estava certa. E ela disse que o tempo foi passando. O tempo foi passando e os projetos foram dando com os burros na água, as coisas foram dando tudo errado e um fracasso de cá, e quem trai é traído, quem engana é enganado, quem se rebela daqui a pouco vai sofrer dos mesmos males, né? Porque o que você planta é o que você colhe. Não tem como a gente colher uma coisa que a gente não plantou. E às vezes a pessoa ela quer colher um negócio que ela não plantou. Quebrando princípios, passando por cima de coisas básicas.
E nós temos que lembrar na palavra de Deus situações que precisaram ser reparadas. Por exemplo, o caso dos gibeonitas, tinha lá uma seca, uma fome, uma crise que estava já fazia 3 anos. E aí Davi foi perguntar por que aquela situação. E aí o Senhor falou de algo que Saul, nos dias de Saul, Saul tinha feito contra alguém, quebrado um juramento, um acordo, uma aliança. E Deus respeita alianças. E aquilo não tinha sido reparado. E Davi teve que reparar aquilo. Então, assim, e lamentavelmente, né? Saul, mesmo depois de morto, tanto tempo, ainda tinha lá consequências das suas escolhas erradas, e quem sofreu com isso foram os seus descendentes, né? Os netos, filhos, sofreram muito com isso. Então nós vemos na palavra de Deus que se eu não perdoo, se eu não peço perdão, se eu não acerto as coisas, nem a minha oferta é recebida. Então, às vezes, a gente passa por cima de coisas básicas. Que é o básico para você ter uma vida vitoriosa. Você tem que alicerçar a sua vida na palavra. E ela foi pulando. E se, de forma bem religiosa, ela disse: bispa, eu era um verdadeiro, eu, meu marido, e várias pessoas estavam comigo, fariseus. Fariseus, pura hipocrisia. Nós acusávamos os outros daquilo que nós fazíamos. E nós ficávamos lá, tentando pegar os erros das pessoas, nós agimos de forma ingrata, e assim, ela disse: eu paguei um preço muito alto. Só que eu demorei muito para aceitar essa verdade. Ela disse, bispa, eu venho ouvindo você no início, eu também estava com tanta amargura por conta das minhas frustrações e derrotas, e muitas derrotas, que você me confrontava tanto, que no início eu queria ouvir, eu percebia que eu estava sendo empurrada para ouvir, como uma chance para a minha vida, mas eu também ainda estava muito cheia de mim mesma. Cheia de amargura, cheia de revolta. E assim, eu sabia lá no fundo que eu precisava daquilo, mas eu não aceitava. Então, aí a pessoa me pediu perdão também, ela disse: no início às vezes eu te xingava, e assim, eu ia lá e tentava, na hora dos seus cultos, mandar mensagens, aí eu ficava com muita raiva porque me bloqueavam. E ela disse: só que eu entendo, porque eu estava fazendo tudo errado. Eu queria ser do contra, só eu que era certa. Ela disse: eu me apresentava muitas vezes como um poste de santidade, apontando o dedo para todo mundo. Mas eu era uma pessoa amarga, crítica, julgadora, um fariseu. Ela disse, uma atitude farisaica eram as minhas atitudes. Atitudes hipócritas. Então, demorou, ela disse, porque para eu quebrar esse orgulho. E eu estava gemendo. Ela disse que tinha dia que não tinha comida na casa dela. Ela não conseguiu ir a lugar nenhum. Ela estava vendo a vida dos filhos também sem vitória. Eles não tinham vitória. Ela disse: pensa, eu e todas as pessoas que já não estavam mais comigo, ninguém tinha vitória. Nós estávamos todos da mesma forma, sem vitória na vida. E ainda tentando mostrar que tinha alguma coisa.
Até que ela disse que chegou num ponto que ela não aguentou mais. Chegou num ponto assim, num dia que cortaram a luz, o carro quebrou de vez na rua, não tinha dinheiro para fazer nada, para comprar nada, para nada. E aí ela viu uma das filhas chorando muito e dizendo que Deus era esse, que eles pregavam, que eles falavam, que Deus era esse, que ela vivia num lar onde só tinha ódio, você e o pai só têm ódio, e não tem nada, que a nossa vida não anda, olha a minha vida não anda, eu estou seguindo o mesmo caminho de vocês, nada anda na vida de vocês, não anda na minha também. E a filha disse, eu não quero mais, eu não quero mais, não quero saber de mais nada. Que Deus é esse que vocês falam? Não é possível. E a filha chorou, falou que não queria mais saber de nada, não queria saber de Deus, falou, não me fale mais nada. E aí ela, de início, a filha nunca tinha tido uma reação, porque ela disse que ela anulava os filhos também. Ela anulou. E a filha falou, você anulou a minha vida. Eu sou uma anulada, mas a culpa é minha, porque eu deixei. Vocês ficaram aí contando histórias que ia acontecer e envenenando a gente. E que Deus vai fazer, que Deus falou que vai fazer. Eu não vi acontecer nada. Olha aqui, não dá para tomar um banho quente nessa casa. Não tem nada para comer. Eu não consegui estudar. Então, assim, aí ela começou a se quebrantar, aquele orgulho, né? E ela começou, e aí ela falou, não, eu vou ouvir. E ela começou a me ouvir de verdade mesmo, e falar, Deus, eu quero ouvir, eu quero saber. E aí a palavra diz ela que no início ela achou que ela ia morrer. Ela falou, teve momentos que eu achei que eu ia morrer. Porque eu fui vendo a minha miséria, eu fui vendo o que eu tinha feito com a minha vida, eu fui vendo o que eu fiz com pessoas, o que eu fiz com meus filhos, e ela achou que não tinha nem jeito para ela. E aí ela entendeu. Ela disse que em uma das mensagens, cultos, programa, que ela foi vendo os programas, todo dia os programas, os cultos. E aí diz que teve um culto que eu fiz falando só de reparação, depois ela foi vindo várias mensagens para ela de reparação, e ela começou o processo de reparação. Ela nunca tinha pedido perdão para ninguém, ela achava que ela não tinha que pedir, e aí ela entendeu que ela tinha que pedir perdão, sim. E tinha que reparar coisas, pedir perdão para as pessoas que ela envenenou, pedir perdão para as pessoas que ela se rebelou, pedir perdão para os filhos dela, que os filhos agora não queriam nem saber mais de Deus por conta daquele resultado. Ela foi vendo que ela se enganou, ela só perdeu tempo, enxugou gelo, deu murro em ponta de faca, ficou esperando por uma coisa que não tinha como acontecer. Ela já não tinha mais força. Ela foi vendo ela envelhecer. A mesma coisa, eu não sei nem quantas histórias que eu recebo assim, de gente que fala, bispo, eu só perdi tempo. Envelheci, não fiz nada, aí remoendo, e eu olho para mim, olho para o resultado da minha vida, e assim, é lamentável. E, enfim, desde o dia, diz ela, desde o dia que ela começou a reparar, que ela pegou para valer. E teve gente que bateu o telefone na cara dela, porque falou, também jogou na cara dela, se agora vai me pedir perdão, na época você me envenenou, contou um monte de mentiras para mim, e eu acreditei, você merece o que você está vivendo. A pessoa também estava muito amargurada, e ela disse, olha,
ela disse, Senhor, eu fiz o que eu tinha que fazer, e, enfim, ela falou para a pessoa, olha, você tem toda a razão, mas eu estou te pedindo perdão, se você não quiser receber, eu não posso fazer nada. Eu também tenho que me levantar e eu te dou um conselho. Vença essa amargura, porque desse jeito a gente não vence, não. Eu não consegui nada. E foram muitos anos da vida dela só perdidos. Anos perdidos. Tudo que fazia. Ela disse, bispo, eu fiquei de uma tal maneira que eu e meu marido, que a gente botava a mão, virava pó. Tantas privações, escassez e ainda um orgulho. Ela disse, é exatamente o que você fala. É um Naamã, leprosos da cabeça aos pés, mas num orgulho. E aí ela foi vendo que ela precisava sim das pessoas. Ela precisava sim, ela queria, ela começou a sentir falta da família. Ela começou a sentir falta de ter comunhão, de coisas que antes ela tinha desprezado. Ela disse que eu fiz um culto falando tudo que a gente despreza, a gente perde. Ela falou, eu perdi tudo, porque eu desprezei, eu fui desprezando. E ela disse, contando a história dela, que eles estão se erguendo. Ela disse, eu comecei a ver algumas mudanças. Mas eu tenho consciência de que, se não for a misericórdia de Deus, não tem como ir. Foram muitas perdas por conta desse engano religioso, uma vida carnal. Nós fomos dominados pela carne. Ela dizia, eu tenho consciência de que eu envenenava, eu também era envenenada, e eu fui vivendo essa vida achando que Deus ia se manifestar. Ela disse, eu não tinha, eu até falava de rebelião, mas eu fui entender o que a rebelião faz. Ela seca realmente a vida da gente. É realmente devastador. E ela está dando os passos. E ela disse, o que eu mais agradeço a Deus é Deus já ter feito essa limpeza, essas reparações. E eu sei que eu plantei muitos anos de coisas erradas, muitas sementes erradas. E agora eu tenho que ir plantando. Ela falou, eu entendo. E eu tenho visto a misericórdia de Deus na minha vida. Mas eu perdi muito tempo. Ela diz, bispa, quando eu puder, eu quero dar esse testemunho. E falar para as pessoas, não façam isso. Porque você vai longe, depois é difícil voltar. E se você quiser paz, porque eu não tinha paz, eu vivia angustiada, muitas vezes eu não tinha força, eu só queria deitar, não tinha força para nada. E se você quiser, você vai ter que voltar e você vai ter que fazer o que você não fez. E não vai ficar mais fácil, como você fala. Então, se você está ouvindo isso aqui hoje, certamente é Deus falando com você. Ele quer restaurar a sua vida. E histórias assim eu tenho muitas. Muitas mesmo. E se você quer uma restauração, se quer viver um novo tempo, é preciso se arrepender, liberar perdão, perdoar, reparar, voltar lá, arrumar coisas que foram deixadas, admitir, se humilhar. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. E Ele pode te exaltar. Essa mulher disse, eu acredito que uma hora, agora plantando uma boa semente, uma hora eu vou começar a colher bons frutos. Mas eu tenho consciência que foram muitos anos lançando sementes amargas de ódio, de revolta. E foi muita cegueira e muita perda de tempo. Em nome de Jesus, ela disse uma coisa muito importante. Ela disse, bispa, realmente eu descobri que os demônios religiosos existem. E eles são terríveis. Nós estamos aqui, nos 52 dias. E Deus está chamando por você. Em 52 dias, o que não foi feito,
em 120 anos, aconteceu. Porque um homem com outro espírito, o espírito da fé, um homem que assumiu uma posição de liderança e lançou o espírito da fé naquelas pessoas, realizou um trabalho fora do comum. Deus não mudou. O Deus que foi com Neemias é o Deus que manifesta hoje. Nós estamos nesta fé. E Deus tem chamado para a restauração. Ele está chamando por você. Ele está te buscando. É tempo de restauração. Há uma unção de restauração. Se humilha. Reconheça. Se volta para Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer por você. E deixa eu entregar isso aqui, que olha que coisa maravilhosa, em Jeremias 48. Vamos ler o 40, 44. Assim diz o Senhor. Vejam, uma águia planando estende as asas sobre Moabe. Queriote será capturado e as fortalezas serão tomadas. Naquele dia, a coragem dos guerreiros de Moabe será como a de uma mulher em trabalho de parto. Moabe será destruída como nação, pois ela desafiou o Senhor. Terror, cova e laço esperam por você, ó povo de Moabe, declara o Senhor. Quem fugir do terror, cairá numa cova. E quem sair da cova, será apanhado num laço. Trarei sobre Moabe a hora do seu castigo, declara o Senhor. Nós já lemos aqui sobre Moabe, a bacia de lavar. Moabe era um inimigo do povo de Deus. E chegou a ser usado para tratar com Israel. Mas Deus é um Deus que livra. E quando uma pessoa se volta para Ele, ela se humilha, Deus muda as coisas. Ele vira o cativeiro. Ele muda. Deus usou a Babilônia para tratar com Israel, mas tratou duramente com a Babilônia. Então ele pode até permitir algo, mas é para fazer o seu povo se voltar para Ele, se humilhar. E quando isso acontece, Deus pode restaurar. Então, você que tem estado aí, né, debaixo desse jugo, Moabe tem sido sua bacia de lavar. Você tem passado por situações difíceis, humilhantes. Você tem sido oprimido. E talvez há uma situação aí que tem muita força e parece que você não pode vencer de jeito nenhum. Mas o Senhor está liberando essa palavra para você. Chegou o fim desse problema na sua vida. E a Moabe, que era tão forte, está aqui, ó. Naquele dia, a coragem dos guerreiros de Moabe será como a de uma mulher em trabalho de parto. Agora, imagina uma mulher em trabalho de parto, não pode fazer nada. Não tem força para nada. Só para dar a luz. Então, o Senhor ia enfraquecer de tal forma que não ia poder fazer mais nada. E aqui fala, se escapasse da cova, não ia escapar do laço. Então, fique em paz. Chegou a hora do Senhor tirar esse peso, virar o seu cativeiro, esse jugo, essa situação que tem te subjugado. Essa situação que vem na sua vida como uma bacia de lavar, mas terminou. Deus vai te dar um grande livramento. Vai ser uma grande virada. Não esqueça disso. Deus tem falado de viradas poderosas. Deus vai envergonhar essa situação, que é como essa Moabe, terrível mar,
E pode parecer que ela vai ainda sair ilesa, mas se ela escapar da cova, ela não escapa do laço. Levanta com confiança, porque o Senhor está liberando essa palavra para você. Ele está colocando um ponto final nesse problema. Ele está mudando radicalmente a sua vida. E assim, você vai dar a volta por cima. Você vai viver uma grande virada na sua vida. Guarda isso, porque Deus tem falado muito sobre isso. Deus está entregando uma palavra de livramento para você. Ele vai tratar com essa situação que representa essa Moabe terrível que tem oprimido. Ele vai tirar você disso. Ele está colocando um ponto final nisso. Confie em Deus. Descansa. Continue, assim, se humilha diante dele, continue confiando nele, dando passos de fé, olhando para ele. Faça o que você sabe que ele espera de você. E pode ter certeza, Deus não falha. E ele justifica os seus, e ele honra os seus, e ele levanta os seus, e ele tira a opressão da vida dos seus filhos. Nós somos como a menina dos seus olhos. E ele chega com justiça, com braço forte, e nos tira de situações que muitas vezes consideramos impossíveis. Deus está tirando você disso. Pode confiar. Maravilhoso, né? Descansa no Senhor e confia nele. E viva um novo tempo. Uma virada. Uau, como eu gosto. Ai, a palavra de Deus nos dá tanta esperança. Por isso que eu sou apaixonada por ela. Confie em Deus e continue olhando para Ele. Deus vira o cativeiro dos seus. Tira aquele jugo de humilhação. E a Bíblia diz que pela vergonha nos dá dupla honra. Confie em Deus. E entre, vá. Continue nesse portal de restauração, é tempo de restauração. E vá com confiança. Confia nesse Deus fiel. Continue olhando para Ele e não tema nada. E receba essa palavra. Confia nessa palavra que libera para você essa mensagem de livramento. Deus está te dando um grande livramento. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Ó meu Deus querido, eu oro por esta vida que o Senhor ama tanto. Que ela receba a palavra, que ela absorva, que ela tome decisões na vida dela e que ela creia de todo o coração. Que ela se jogue com mais força no Senhor, porque a sua fidelidade é eterna. Chega o tempo em que o Senhor tira aquele jugo pesado, que o Senhor vira o nosso cativeiro, que o Senhor derrama daquele favor, que o Senhor levanta o cetro de favor e nos abençoa. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. E peço mudanças, definições, abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, peço o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, e onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo muito abençoadas para a glória do teu nome. Muito obrigada, Senhor, eu te amo muito. Obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995, na Moca, onde eu fico, onde vou estar amanhã, 19h30, abrindo o primeiro jejum dos 52 dias. Isso vai ser em todos os nossos templos. Depois, a quinta, 24 horas, vamos estar em jejum e entregamos o meio-dia na quinta-feira. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.